O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Boa tarde, amigo do esporte. Está começando hoje mais um Turma da Bola nessa sexta-feira, dia 24 de maio. A quem está aniversariando hoje, um grande abraço, feliz aniversário para você. E no destaque de hoje a gente vai falar da Champions League, hein? Amanhã tem Champions League, tem Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Vamos falar também do UFC, tem brasileiro lutando amanhã, Antônio Pezão, também tem Júnior Cigano entrando lá no octógono do UFC. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, expectativa do Vitória, que estreia amanhã contra o Internacional. Expectativa também do Bahia, que estreia amanhã contra a equipe do Criciúma. Vamos falar também do restante da rodada, do Campeonato Brasileiro. E tem Libertadores da América, hein? O Galo empatou ontem 2-2, um jogaço naquele campo horroroso. Enfim, essas e outras informações a gente acompanha a partir de agora aqui no Turma da Bola. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Muito bem, estamos de volta. Eu disse que o jogo do Bahia contra o Criciúma era no sábado, na verdade é no domingo. O jogo do sábado é o jogo contra o do Vitória contra a equipe do Internacional. Mas deixa eu dar logo boa tarde a ele, que está sempre aqui com a gente, toda segunda, quarta e sexta. Lula Pereira, boa tarde, Lula. Mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, amigo do esporte. A expectativa do jogo de amanhã, né? Com certeza, o Internacional e Vitória será um jogo para dirimirmos dúvidas. Será que o Vitória está bom realmente? Será que o nosso campeão baiano realmente pode fazer frente ao campeão de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul? Enfim, a gente vai ter que tirar essa dúvida agora. Que eu acho que a diretoria do Vitória deveria ter se precavido, ter se contratado, ter se conseguido melhores condições de trabalho para que amanhã pudéssemos dizer: o Vitória joga de igual para igual com a equipe do Internacional. E no domingo, Bahia e Criciúma é o incógnito no time do Bahia.
incógnita porque a gente não sabe o que Cristóvão fez com esse pessoal que está aí. Não se contratou ninguém e o que se contratou não vai jogar. Enfim, eu não sei o que pode acontecer. Estamos todos esperançosos, tanto no sábado quanto no domingo, Márcio. Muito bem, esse é o nosso Lula Pereira, mas deixa eu dar logo boa tarde também ao J. Carlos, nosso querido J. Carlos, ele que é narrador da Rádio CBN 91,3. J, mais uma vez seja bem-vindo, a segunda vez que você vem aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos amigos que são ligados, acompanhando mais um programa esportivo. Como Lula Pereira acabou de dizer, né, a expectativa hoje de nós, cronistas do Rádio Esportivo da Bahia, é para a estreia, tanto do Vitória no sábado, na Arena Fonte Nova, como também da equipe do Bahia, que vai acontecer no domingo, jogando fora nos seus domínios, jogando em Criciúma. E vai ser o teste para as duas equipes, tanto para o Vitória como também para o Bahia. O Vitória, que vem de uma conquista do campeonato, e a festa foi na segunda-feira como comemoração, entrega de premiação, mas de repente, quando chegou na quarta-feira, o time do Vitória terminou se desclassificando de uma competição importante, que é a Copa do Brasil, uma competição que dá uma vaga na Taça Libertadores da América. Costuma-se dizer que é o caminho mais curto para se chegar à Taça Libertadores da América. E aí ficou aquela interrogação do torcedor do futebol da Bahia. O Vitória está preparado para o Campeonato Baiano, para o Campeonato Brasileiro que começa no próximo sábado? A gente vai ver no jogo diante da equipe do Internacional, que não é uma equipe fraca, uma equipe muito bem treinada. O Dunga é um treinador que na seleção brasileira mostrou a sua qualidade, muito embora não tenha conquistado o título mundial, mas é o Dunga que tem peças importantes, valores individuais. Se a gente for fazer um comparativo com a equipe do Vitória, a equipe do Internacional é bem melhor. Mas daqui a pouco a gente fala de Campeonato Brasileiro. Vamos começar com o Libertadores. Na quarta-feira, a equipe do Fluminense jogou contra a equipe do Olímpia no São Januário e empatou em 0x0. A gente tem imagem do jogo. Lula, 0x0, o Fluminense na próxima partida vai jogar lá e pode empatar em gols. Qualquer vitória, qualquer triunfo do Fluminense, ou então empate com gols, a equipe do Fluminense é classificada. Esse 0x0 em casa, foi bom ou foi ruim? Eu acho que foi ruim, porque é o seguinte, o Abel estava dizendo antes de começar o jogo que 0x0 seria bom para a equipe do Fluminense. Mas eu acho que não. Bom seria 3x0, 4x0, 5x0. Aí sim, você partia para lá, para o Paraguai, com uma vantagem substancial. Não adianta você agora, vai com o intuito de empatar, e todo time que joga só para empatar termina perdendo. Então, lá é diferente, lá é um caldeirão realmente, lá é um jogo que não tem prognóstico, mas o Fluminense é melhor do que o Olímpia. Mas jogando lá, a coisa se equipara, a coisa se equivale. Eu não sei até que ponto o Abel tem razão. Mas você não acha, Jota, aí a pergunta para você, que o fato do Fluminense não ter tomado gols e qualquer gol do Fluminense lá no jogo da volta contra o Olímpia, mesmo que o Olímpia seja uma equipe muito difícil de jogar lá, a pressão é muito maior no Olímpia, porque se o Olímpia tomar um gol, obrigatoriamente ele tem que vencer a partida. Porque se ele empatar em qualquer quantidade de gols, dá Fluminense. Então, se ele tomar um gol, obrigatoriamente ele tem que fazer 2. Concordo, porque o Fluminense agora passou a responsabilidade para a equipe do Olímpia. Aconteceu aqui com o Vitória. O Vitória empatou em 0x0 contra a equipe do Salgueiro lá em Salgueiro. Veio para jogar aqui na Arena Fonte Nova e a responsabilidade foi toda do Vitória. Fez um gol, tomou um gol, perdeu a classificação. Então é um comparativo se for colocar uma coisa com a outra. A equipe do Olímpia é uma equipe muito difícil de jogar lá, mas a equipe do Fluminense eu acho que está mais qualificada para passar justamente por isso. Porque ela não tomou gols em casa, o que é importantíssimo na Libertadores. Não fez, mas também não tomou. Sim, o bom é fazer, mas... É claro, mas é melhor ainda você agora, não na Libertadores, é melhor você não tomar. Não, tudo bem, que não tomou gol já é um avanço. Mas o que deveria fazer o Fluminense? Vencer por uma questão de lógica, estar jogando em casa com a sua torcida, com o seu domínio, aliás, fez São Januário o jogo, mas no Rio e no Brasil, então, deveria fazer o jogo para vencer. E o Fluminense o tempo todo jogou para empatar. A gente viu o jogo, a gente assistiu o jogo, foi um time muito acomodado do Fluminense.
Agora, o outro brasileiro que ainda está na Libertadores, o Atlético Mineiro, ontem empatou com o Tijuana, estava perdendo de 2-0, conseguiu um empate extraordinário, que é um resultado muito bom. Nesse gramado horroroso, sintético, isso deveria ser proibido, isso é um ataque ao futebol. Nenhum clube do mundo joga com gramado sintético, e aí muito difícil você se adequar a um gramado desse num jogo importantíssimo desse. O Fluminense, o Atlético Mineiro poderia ter sido prejudicado por conta do gramado. Conseguiu o empate e aí joga na boa, por um empate sem gols, se classifica aqui no Brasil. Aí sim, aí sim. Eu sou contra os jogos na Bolívia e sou contra jogos nesse gramado sintético. É sub-humano. Isso é ridículo. O jogador jogar de tênis, né? O tênis que não é tão aderente. O pessoal já treina lá, já vive lá, já joga lá o tempo todo. E o Fluminense, no primeiro tempo, passou de tomar uma goleada. Eu assisti o jogo todo, eu vi o Fluminense caindo, quase caindo de 4-5 no primeiro tempo. O time do Tijuana errou alguns lances que quase eram imperdíveis. O fato é o seguinte, depois, no segundo tempo, o pessoal se acomodou, o pessoal começou a jogar bola, trocou os tênis, trocou o tipo de calçado para aquele piso e o Atlético foi bem melhor do que o primeiro tempo. Não tão melhor como a gente esperava, mas empatou, isso é que é importante. Eu quero saber quem foi que um dia autorizou a realização de jogos em campo sintético. A Conmebol. No Brasil e no mundo inteiro se usa grama natural. E aí você joga, sai do Brasil numa competição dificílima, como é a Libertadores, e qualquer mínimo erro pode fazer com que você perca a sua vaga e você ainda tem que, durante o jogo, aprender a jogar naquele tipo de grama. Agora, me parece, Márcio, eu não falo assim com tanta certeza, convicção, mas na regra do futebol não deixa clara essa questão, que o campo tem que ser gramado. Eu me lembro muito bem que campeonato intermunicipal, a seleção de Maracás tinha o seu mando de campo em Maracás e o piso lá de Maracás era chão batido e valia para a disputa do campeonato intermunicipal. E naquela época até se questionou com relação que o campo tinha que ser gramado, mas isso aí não está bem claro na regra do futebol. Mas acontece o seguinte, se você vai disputar um campeonato com a dimensão da Libertadores, você tem que ter algumas regras. Regra 1, não pode jogar na altitude da Bolívia. Ali é um absurdo também. Regra 2, não tem gramado, não se joga no sintético. Porque lá no México tem outros campos, só beneficia o Tijuana, que não tinha tomado até então nenhum gol lá naquele estádio. Tomou 2 ontem do Atlético. Agora, mudando de assunto, a gente vai falar do UFC. Amanhã tem o Antônio Pezão, que vai lutar contra o Caim Velasquez, que foi quem tirou o título do Júnior Cigano, que também luta amanhã. Olha, você acha que o Pezão tem condições de ganhar o Velasquez? Olha, eu naquela luta de Júnior Cigano, eu não vi Júnior Cigano lutando. Eu vi ele apanhando o tempo todo. Não sei o que aconteceu com ele. Entrou sonolento, entrou fora totalmente de sintonia, apanhou o tempo todo. Você via que o cara não tinha nenhuma reação. Não foi o Velasquez que ganhou, foi o Júnior que perdeu, porque estava imóvel, estático na frente do Velasquez. O Pezão tá cheio de confiança, né? Abre aspas pra ele, ele disse que já pode fazer o post da minha luta contra o Cigano. Ela vai acontecer porque nós dois vamos ganhar e depois continua tudo da mesma forma. O importante é que o título continue no Brasil, seja na Paraíba, seja na Bahia. Quer dizer que a confiança é 100%. Pro Pezão, já pode até fazer o post da próxima luta, porque o Cigano já ganha, ele também ganha, e aí vai dar Cigano e Pezão. O Velasquez não é esse lutador todo, né? Mas é muito perigoso. O Velasquez é perigoso. Perigoso porque ele tem uma pegada muito forte. O Velasquez é aquele lutador que, se você vacilar 2 segundos com sua guarda aberta, ele acerta um murro no seu queixo e que você não consegue mais ser aquele lutador na luta. Então, dizem, não sei, carece de confirmação essa questão, que naquela luta o Júnior Cigano tivera um problema familiar.
Foi, ele estava recém-separado da esposa, o que atrapalha bastante a concentração do lutador. Porque ali valia o título, é uma luta que ele fica concentrado, fica longe da família, né? Fica longe das pessoas que o apoiam sempre. Geralmente ele fica apenas com os treinadores e treino 24 horas por dia, ele acorda cedo, treina muito, come pouco, que tem que bater o peso. Ele só pode se liberar para poder bater, para poder comer à vontade depois da pesagem, que é na sexta-feira, um dia antes. Então entre a sexta e o sábado, depois que ele se pesa, ele pode comer à vontade. E ele estava com esse problema familiar, ele estava recém-separado da esposa e é complicado. Eu acho que influenciou. Pode ter acontecido algum outro problema com ele, estava machucado e escondeu. Olha, eu acho assim, talvez não só o fato dele estar recém-separado da esposa, porque o Anderson Silva lutou a primeira luta dele contra o Chael Sonnen com a costela quebrada, escondeu isso. Por isso que apanhou os 5 rounds e no último round ele conseguiu dar uma chave de braço e vencer o Chael Sonnen. Pode também ter acontecido do Cigano ter escondido uma lesão para não perder a luta. Ele não perderia o título, mas ele perderia a luta. Depois que você me diz isso, eu me recordo de um detalhe importante. Que eu teve um problema também com o Popó. Você lembra que o Popó teve um problema de família e parece que estava brigado com a esposa, uma coisa assim parecida. E de repente o Popó foi lutar e perdeu essa luta. Você lembra? Eu não tenho certeza se ele perdeu ou empatou, mas quem é aficionado muito pelo boxe e pelas lutas, deve se recordar. Qualquer tipo de influência familiar, eu acho que ele influencia dentro do ringue. Com certeza. Porque não é possível que o cara... Aquela luta de Cigano eu dava com favas contadas e o cara entrou, apoiou e caiu, acabou a história. O Caim é um lutador muito difícil. E o Cigano já entrou com esse problema familiar. Não sei se teria algum outro problema de saúde. Aí é uma opção que eu penso. É algo que eu penso. Ele não revelou se tivesse. Mas atrapalha, com certeza. Mas a gente vai no break comercial. Daqui a pouco a gente volta. A gente vai falar de Bahia, vai falar de Vitória. E daqui a pouco a gente volta no Turma da Bola. Vejo muitos amigos numa vida longa, realizações e muita saúde. Para que tudo isso aconteça, não se pode contar apenas com a sorte. É preciso contar com a sua ajuda. Dê a mão ao Matagão. O Hospital da Criança precisa muito de você. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Turma da Bola e a gente vai falar do Esporte Clube Vitória, que acabou sendo eliminado na quarta-feira para a equipe do Salgueiro. Eu falei aqui na quarta-feira que a equipe do Vitória é muito superior à equipe do Salgueiro. Isso, tecnicamente falando, ninguém tem dúvida disso. Eu tenho 2 analistas aqui, daqui a pouco vai falar sobre isso. Eu acho que você não tem dúvida disso, que o Vitória, tecnicamente falando, é melhor que o Salgueiro. Só que tomou um gol. O que eu falei, que o Vitória deveria entrar nos 15 primeiros minutos do jogo pronto para matar a partida. Faz 2 gols, pelo menos. Porque se você faz um gol e acha que está resolvido, um gol do Salgueiro com Vitória
com o jogo em 1-0, aconteceria o que aconteceu. O Vitória seria eliminado. Por isso que eu falei que era imprescindível o Vitória fazer pelo menos 2 gols. Porque, digamos que o zagueiro, ou então um atacante do Salgueiro chutasse uma bola de fora da área, com o jogo em uma outra oportunidade, o Vitória vencendo de apenas 1-0, ele fizesse um gol. Ontem foi um gol na quarta-feira foi um gol de falta que eliminou o Vitória. Então, o Vitória vacilou, perdeu dinheiro, perdeu classificação, poderia ter passado de fase num jogo onde ele foi muito superior, mas o goleiro também não estava sozinho, ele estava acompanhado, pegou muito e não deu chance ao atacante do Vitória. Olha, eu disse também na quarta-feira aqui que o Vitória deveria dar uma goleada no time do Salgueiro. Por quê? O Vitória jogou lá em Salgueiro, na cidade de Salgueiro, com um time reserva, um time mesclado com 8 ou 9 reservas, e chegou ao empate. Eu acho que esse time do Vitória subestimou o time titular, subestimou o time do Salgueiro, porque fez logo um gol e depois se entregou completamente. Enquanto o Salgueiro dividia todas as bolas como se fosse a última jogada do ano, o Vitória tirava o pé, que era normal até porque esse jogo de amanhã seria também tão importante quanto aquele, mas ninguém queria se machucar. Essa foi a visão que eu tive lá de cima. Eu estava no estádio, acompanhando esse jogo, e eu vi todo mundo tirando o pezinho. Todo mundo tirando o pezinho. Mas ainda Opções que assim, o Caio Júnior fez, ele tirou o Nino Paraíba e tirou o Max Biancucci, o que fez com que o poderio ofensivo do Vitória, que estava muito grande, diminuísse. mas não esqueça que o Cajá saíra logo machucado. Então, eu acho que ele errou quando tirou o Biancucci. No caso do Nino, não sei se Jota que narra muito, eu não me recordo, Jota. O Nino não pega muito bem na bola. O Nino é um corredor, é força física e da linha de fundo ele vai de qualquer jeito e bate para trás. Mas você vê bola que quem rasteira. entrou no lugar do Nino foi o Mas pior é que ainda, que foi o Marcos. Mas é entrou que bem. tá. Marcos nunca mais jogou bola e Marcos tem um poder de cruzamento melhor. Isso que o Caio pensou, eu acredito que o cruzamento de Marcos é melhor para o atacante. Você vê que Marquinhos não cruza, ele lança na cabeça do cara. Você vê que o Wander não cruza, ele lança na cabeça do companheiro. Então, o que o Caio pensou, porque Nino também se machucara, era entrar um pouco com o Marcos, para Marcos ter esse poder. E não deu certo. Na hora que saiu o Cajá, desmontou completamente o meio campo do Vitória. O Escudeiro ainda tentou fazer alguma coisa, porque o Escudeiro é canhoto, né? Uhum. E ele se apresentou mais. Eu acho que aí foi o erro de Caio. Em vez de botar Wander no lugar de Cajá, ele colocaria o outro jogador atrás para trás e colocava a Wander na frente, ou o Escudeiro na frente, para fazer o papel que fizeram a Cajá, o que Cajá estava fazendo. Aí que não deu certo. Não sei se você trabalhou nesse jogo. Não, eu vou aqui acrescentar no seu comentário, Luiz Alberto, que eu fiz o primeiro jogo lá em Salgueiro, foi um jogo que não teve TV aberta nem TV fechada. Então só quem estava lá pôde ver o Vitória jogar. E eu tive essa oportunidade de fazer esse jogo. A impressão que o Vitória deixou é de que aqui em Salvador, com o time considerado time A, já que lá o time, foram poucas as peças que foram aproveitadas naquela equipe que viajou até Salgueiro, aqui poderia ganhar tranquilamente, facilmente. Foi essa a leitura que eu fiz do jogo. Agora, um detalhe, né? Todas as equipes que estavam envolvidas, no caso Bahia e Vitória, no Campeonato Baiano, e que optaram e colocaram o time considerado B para disputar jogos de ida nessa competição, terminaram deixando, né? A estratégia montada do Bahia não deu certo, a do Vitória também não deu certo. Então, o que eu vi lá em Salgueiro foi um time do Vitória superior tecnicamente. Agora, o Mondragão já mostrou qualidades no jogo lá de Salgueiro. Ele pegou uma bola de Marquinhos e mais uma bola de Nicasso, do Marcelo Nicasso, que poucos goleiros poderiam chegar naquela bola. Então, é um goleiro que atravessa uma grande fase. O jogo daqui eu não vi, mas pude pelo menos acompanhar pela TV alguns lances
e vi que o Vitória merecia, porque tecnicamente o Vitória foi superior. Agora só que o Vitória não soube traduzir em gols as jogadas e as chances que foram criadas. Faltou pontaria ou méritos para o goleiro? Eu acredito que o goleiro estava numa noite bastante inspirada, é um goleiro que tem bastante qualidade. Agora também a pontaria dos jogadores do Vitória na noite da última quarta-feira não esteve boa. Agora, eu acho que você citou aí o planejamento do Bahia em levar jogadores reservas no primeiro jogo e na segunda partida tentar os titulares, assim como fez o Vitória, mas eu acho que a vida do Vitória estava mais fácil. Porque o Vitória não tomou gols. O Bahia no primeiro jogo lá no Maranhão, né? Não, no Luverdense, contra o Luverdense. No Mato Grosso. No Mato Grosso, na verdade, tomou 2-0, perdeu o jogo. Então, obrigatoriamente, ele tinha que, no mínimo, fazer 2 aqui. O que, nessa altura, a gente não acredita muito, mesmo sendo o Luverdense, porque o ataque do Bahia não é positivo nesse nível, apesar de ser o Luverdense. A equipe do Vitória não, empatou o jogo, tinha tudo para vencer aqui, 1-0 bastava, mas acabou dando essa vacilada. E como você bem falou, ou foi deficiência dos atacantes que perderam bastante gols, ou então eficiência demais do Mondragón, que também pegou muito. Eu prefiro acreditar que tenha sido a eficiência do Mondragón, associando-se também à falta de pontaria dos jogadores do Vitória. Agora, no jogo lá de Salgueiro, porque o Vitória no Campeonato Baiano, os seus jogadores e alguns membros da diretoria e comissão técnica criticaram alguns gramados, a exemplo do gramado de Juazeiro, do gramado de Alagoinhas e outros gramados, o de Feira de Santana, mas só que em Salgueiro o campo é excelente para a prática do futebol. Então o gramado não foi adversário para o Vitória. Se o Vitória, jogando em Salgueiro, tivesse com seu time principal, acredito eu que o resultado poderia ser 1-0 Vitória, 2-0 Vitória, e a história poderia ter sido resolvida no primeiro jogo. Mas teve a questão de poupar jogador para a final do campeonato, que o Vitória estava com uma vantagem até certo ponto considerável perante a equipe do Bahia. Eu acho que essa estratégia usada pelo Caio Júnior e aprovada pela diretoria não trouxe proveito para o time do Vitória, que está aí desclassificado de uma competição importante, perde dinheiro, perde projeção a nível nacional, e o futebol da Bahia é quem tem a perder quando dois times saem de uma competição tão importante como é a Copa do Brasil. 3, na verdade, né? Porque Só o uma Vitória da perguntinha Conquista havia rápida sido para você eliminado e para pelo Márcio. Sport. Eu quero que vocês dois respondam. O primeiro jogo é o jogo decisivo, sim ou não? Depende do que você faça. Eu acho que sim. Você faça. Eu acho que sim, sabe? Porque se tratando de Vitória, já que a equipe do Salgueiro jogando, se tomasse 2 gols, não teria o jogo da volta, é um jogo decisivo. Poderia muito bem jogar com o time A, matava a primeira partida e descansava nessa semana que passou, nessa semana que se findou, quarta-feira, e não tinha essa questão de perder uma classificação dentro da Fonte Nova, porque o torcedor do Vitória realmente não saiu nada satisfeito. Quarta-feira, 9 mil torcedores que lá estiveram para poder acompanhar essa partida. É realmente muito complicado, mas a gente vai falar agora do Campeonato Baiano da segunda divisão. Sábado de rodada cheia, todos os jogos do Campeonato Baiano da segunda divisão serão disputados amanhã, da próxima rodada, e a gente vai ver a tabela aí. Os jogos, vamos ter Astro e Flamengo de Guanambi às 15 horas. Amanhã também a gente vai ter o Ipitanga contra a equipe do Ipiranga. A gente ainda está no Astro aí. Vai ter Ipitanga e Ipiranga também às 15 horas. Aí às 16 a gente vai ter o Galícia contra a Catuense. E também às 16 o Jiquié contra a equipe do Itabuna. Vamos ver como é que tá a tabela aí do Campeonato Baiano da segunda divisão, para a gente ter uma noção como é que vai ser esses confrontos aí e o que é que vai modificar, ainda não? E o Galícia, que vai jogar contra a equipe da Catuense, tá de técnico novo. Sérgio Veloso, a gente tem a foto do Sérgio Veloso aí. A gente vê o Sérgio Veloso. É o novo técnico do Galícia. Será que vai dar uma boa... Porque assim, toda vez que troca de técnico, os jogadores querem mostrar serviço. Pelo menos uma mínima evolução a gente observa. Porque o jogador que estava preterido pelo outro técnico, sabe que chegou um técnico novo, vai ter talvez uma oportunidade de mostrar serviço. Então, uma troca de técnico, dependendo da situação do clube, às vezes beneficia. Mas o problema do Galícia foi técnico? Eu não acredito, não. O problema do Galícia é o mesmo de muita gente.
jogador. Não tem jogador e não se pode fazer omelete sem ovo, né? Não tem condição. Pode trocar o técnico para ir o que for, mas tem que contratar jogador. Se quer chegar lá, se quer vencer, tem que se esforçar. Fora isso, é chover do molhado. Também concordo com o Luiz Alberto quando essa questão de que o time tem que entrar com garra, com determinação. E a questão do treinador, ele é um motivador, né? O treinador. Não estou colocando que o treinador que está chegando agora, o Galícia, seja esse cara para motivar o plantel. Agora, essa questão do treinador, eu acredito que dentro dos 90 minutos, o treinador, a grande função dele é mexer na equipe na hora certa, porque uma mexida errada pode comprometer o resultado de uma partida. Agora, na organização do time, o treinador ele tem que ser aquele cara motivador, até o psicólogo também, caso o time não tenha, para poder a equipe chegar à sua vaga, conquistar um espaço importante que é chegar à Série A do Campeonato Baiano de 2014. Agora, com detalhe com relação ao Campeonato Baiano da Segunda Divisão. O Flamengo de Guanambi tem, salvo engano, de 10 a 11 atletas a equipe do Conquista. E o Conquista fez uma campanha de regular para boa dentro do Campeonato Baiano. Não se surpreenda se essa equipe do Flamengo chegar à primeira divisão do futebol da Bahia. Tá aí o Flamengo de Guanambi se reforçando para chegar à primeira divisão. A gente vai no break comercial, daqui a pouco a gente volta. A gente vai falar do Bahia e a expectativa do Tricolor para a estreia do domingo contra a equipe do Criciúma. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, te amo. Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Turma da Bola. E para começar, antes dos nossos analistas falar sobre o Bahia, a gente tem imagens da coletiva do Cristóvão Borges, que foi ontem. E a gente vai colocar hoje aí pra gente analisar. Foi que o Cristóvão Borges já chegou, para o torcedor ter noção como é que o Cristóvão está começando esse trabalho aqui no Bahia. Porque os jogos que eu vi do Bahia, e vi pelo último jogo, foi quando a equipe, eu acho que ela foi melhor nos últimos jogos, eu vi que o Fernandão ficava um pouco sacrificado, jogando sozinho, e a equipe tinha pouca contundência ofensiva. Então, eu tinha que achar uma maneira, pelos treinamentos que eu fiz, as características dos jogadores que eu tenho, eu vi nessa a melhor maneira de a equipe continuar equilibrada e poder ter força ofensiva, porque nós vamos jogar contra a equipe que está jogando em casa, bastante motivada. Nós já tivemos a oportunidade de jogar lá em Criciúma, então eles exercem a pressão, a torcida apoia bastante. E aí, com toda certeza, vão querer pressionar a gente tem que ter força de contra-ataque. E acho que dessa maneira, com boa movimentação, a gente vai conseguir ter essa força e o Fernandão não jogar isolado na frente. O Bahia viveu momentos difíceis aí, muito conturbados, e precisava tomar umas medidas, umas atitudes. Logicamente, algumas em momentos de grande pressão também.
E por causa disso, claro, a gente pode fazer uma reavaliação ou reavaliações das atitudes tomadas. Então, se o jogador ele demonstrou condição de estar aí, de poder jogar na equipe, com toda certeza será reavaliado. A minha relação de trabalho, eu procuro ser claro, direto e objetivo, porque eu fui jogador e eu sei de algumas coisas que são bastante importantes e significativas para os jogadores. E sabendo disso, eu procuro agir dentro dessa forma que me facilita essa relação. Então, sendo da maneira mais simples, clara e objetiva. E acho que essa minha natureza, essa minha maneira, ela ajuda em qualquer momento, porque futebol, nós jogamos e vivemos o tempo todo em pressão, então há necessidade de se ter equilíbrio. E algumas vezes a gente tem mais, ou outras vezes a gente tem menos, mas tem que ter sempre, para que a gente tenha assim clareza e poder decidir assim com a maior margem de acerto. No grupo aí a gente já sabe, são lideranças aí do grupo já há algum tempo, né? E essas lideranças permanecem. Então, está entrando jogadores jovens, mas se você for olhar, existe um equilíbrio entre jovens e jogadores experientes. E normalmente nesses momentos são os experientes que ajudam nisso, mas para eles, claro, é bem importante assim que eles sintam a confiança, principalmente do treinador e dos companheiros. E isso está acontecendo nas conversas que a gente tem tido e nos treinamentos. Estamos procurando passar isso para que eles tenham confiança e joguem lá da mesma maneira que eles jogam quando estão na base. Normalmente, quando nós estamos participando de uma competição e que vamos jogar numa equipe como o Bahia, que eu conheço, eu fui criado aqui e conheço a torcida. E a torcida, ela quer sentir orgulho do time que torce. E lógico que ela não está satisfeita, os resultados não são bons e eles estão insatisfeitos. Seria injusto nesse momento eu pedir para a torcida, não quero pedir para a torcida nesse momento. Nós precisamos ter atitude e mostrar para a torcida que ela pode sentir orgulho de novo de quem está aqui, do grupo de jogadores, e é isso que nós vamos procurar fazer, porque a torcida do Bahia é uma torcida apaixonada que joga junto e nós não temos dúvida nenhuma. Então, nós temos que primeiro dar a nossa resposta e sem pedir eles vêm. E a gente dando a resposta, a gente reforça pedindo. É uma coisa que o Cristóvão falou aqui para a gente conversar, que sobre aqueles jogadores que formaram a possível lista de dispensa. A gente tem o americano, o Fred Adu, tem o Rieder. Eu vou citar esses dois principais porque são os dois que ele utilizou. E o Marcelo Lomba também, que não estava nessa lista, mas foi afastado do elenco para treinar separado por conta daquela situação que o Marcelo Lomba também não está vivendo uma boa fase. O Rieder ele já utilizou como titular. Provavelmente o Rieder vai entrar no domingo como titular da equipe. E o Fred Adu, ele vem utilizando também nos treinamentos. Ora ele testa na equipe titular, ora ele testa na equipe reserva. Mas é bem provável que o Fred Adu comece no banco. Ele citou ali que é o seguinte, que ele já conversou com o Anderson Barros e que ele procurou saber da diretoria o motivo desses jogadores terem sido afastados. Se não foi por nenhum motivo de indisciplina, foi porque o técnico e a direção naquele momento, pelo tudo que o Bahia vinha passando, avaliaram aqueles jogadores como não tendo condições, e ele testou os jogadores. Ele disse que vai reavaliar todo jogador que foi afastado do elenco principal do Bahia sem um motivo de indisciplina contra a direção ou contra algum colega, algum companheiro, que foi realmente por motivo técnico, ele vai reavaliar. Eu acho que já é uma boa aí, uma esperança para o Fred Adu e uma esperança também para o Rieder, que é, na minha opinião, um bom jogador, o Rieder. Olha, eu vou repetir aqui o que eu já disse ao longo dos programas que nós temos aqui. O elenco do Bahia foi testado em 2012 no Campeonato Baiano, que foi reprovado. O elenco do Bahia foi testado na Copa do Nordeste, esse elenco que está aí, foi testado e reprovado. O elenco do Bahia foi testado no Campeonato Brasileiro da Série A. Conseguiu a fórceps ficar na Série A. No último jogo, no último suspiro,
e conseguiu ficar na Série A. Foi reprovado o time também. Então, em todas as competições, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano agora, esse elenco do Bahia foi testado e reprovado. O Bahia foi campeão em 88. De lá para cá, qual foi a alegria que o Bahia deu à sua torcida? Esporádicos jogos vencendo o time do Sul. Campeão baiano de 2012. Só isso. Não vejo alegria no time do Bahia. É preciso que se dote de condição de trabalho para Cristal. Condição de trabalho é ter material humano para Cristal poder fazer o trabalho dele. Rapidinho. Lomba, Madison, Jussandro, Tite, Donato, Fael Dionis, Fael, Ítalo Melo, Marquinhos e o Fernandão. Esse time vence? É uma incógnita, né? Porque o que move o time é o meio-campo. Lomba já foi testado também e reprovado. Aí tem o Madison, o menino, o que veio agora? Ítalo Melo? Não. O Marquinhos? O zagueiro, Rafael Donato. o grandão, que eu não colocaria Rafael Donato, colocaria Lucas Fonseca, que pegou todos os ataques lá do Campeonato Paulista e jogou 27 partidas, 28, não sei. Ele está em melhor condição do que o Rafael. Não sei se já está regularizado. E Jussão também foi reprovado. Colocaria o Raul. O meio-campo com 2 marcadores, 2 criadores, Ítalo Melo e o Marquinhos. Fael, Marquinhos, o Rieder. O Ítalo Melo e o Rieder, né? E o Marquinhos. Fael, Helder, Marquinhos, Ítalo Melo. Ele vai fazer um meio-campo com 5 e Fernandão sozinho no ataque para tentar alguma coisa. Se vai vencer ou não, é difícil, porque esse elenco não está à altura do time do Bahia. Só um detalhe, o último jogo entre Bahia e Criciúma lá no Heriberto Rio, o Bahia acabou vencendo por 2-1. Agora eu vou falar de Vitória. Vitória que enfrenta amanhã a equipe do Internacional. Parada dura pro Vitória. Um teste realmente pra gente saber se o Vitória, apesar de ser início de campeonato, a gente sabe que as coisas têm que ser ajeitadas durante o campeonato, elas deveriam ser ajeitadas antes, para no campeonato já iniciar e já entrar bem no campeonato. E aí o Vitória já vai ter essa parada dura contra o Internacional amanhã. O último jogo foi do Vitória, foi no Barradão contra o Internacional, foi 0-0 esse jogo. O problema é o seguinte, não sei se não sei onde eu ouvi, eu sei que eu ouvi o Caio Júnior, o Jota, dizendo o seguinte, que vamos esperar os 5 primeiros jogos para que depois determinemos algum avanço, alguma contratação, alguma coisa. Eu acho uma temeridade. Futebol não se brinca. 5 jogos são 15 pontos, que podem ser ganhos ou perdidos, depende. Agora, eu sempre disse aqui, a zaga do Vitória não inspira confiança. Os 2 laterais são fracos, o miolo de zaga também é fraco, e eu só acredito no time do meio para frente. Não sei se você concorda com isso. O grande problema do Vitória, e assim, nem só o Vitória, como o Bahia e outras equipes desse porte, é com relação ao orçamento. Você tem um orçamento. Inclusive, até assisti uma coletiva de Caio Júnior, onde ele falava essa questão de orçamento. Você hoje, para buscar um jogador de qualidade no mercado, você tem que ter recursos na mão para poder contratar esse jogador. A gente sabe que o Vitória, através da sua diretoria, o presidente Alex Portela, ele é comedido com relação às finanças do clube. Ele dá cada passo e às vezes o passo que ele dá não é aquele passo que o torcedor espera. O Vitória caiu, o torcedor cobrou investimento, cobrou jogador de qualidade naquela oportunidade e o Vitória terminou descendo em 2009, foi 2010, terminou descendo para a Série B do Campeonato Brasileiro. E não demorou muito tempo, retornou. Mas eu estou sentindo que neste ano o Vitória está também com essa política de pé no chão, e é uma política perigosa. Muito embora quem tem, um exemplo, um orçamento de, vou colocar aqui em termos comparativos, quem tem 300 mil e quem tem 1 milhão, é lógico que quem tem 1 milhão vai ter um poder de compra bem melhor do que quem tem 300 mil. É um risco, né? 5 jogos para depois contratar. A questão ficou clara quando o Renato Cajá saiu no último jogo machucado, com a torção no tornozelo. Mas o Inter também tem um desfalque, que é o Leandro Damião. Mas o elenco do Inter não dá para se comparar, porque o Inter tem um bom banco, tem jogadores de qualidade. O Vitória não tem um banco
que venha, um jogador, me aponte um jogador que possa substituir no momento no Vitória o Renato Cajá. Não tem. Mas o Cajá está relacionado. Foi confirmado. Não, está confirmado. Estou falando assim, para o longo do campeonato, porque são 5 jogos, porque o time vai ter que contratar um jogador à altura do Renato Cajá, vai ter que contratar um jogador à altura do Marcos, do Escudeiro, porque um time para chegar, para se manter numa Série A, ele não pode ter só um time, ele tem que ter um plantel. E o Vitória já pagou caro para ver isso aí. Então espero que neste ano, pelo menos nesses 5 primeiros jogos, fique uma boa impressão do Vitória, porque vai ter aí, depois desses 5 jogos, a parada no campeonato para a Copa das Confederações, aí vai dar para arrumar a casa. O Wilson, Nino Paraíba, Gabriel Paulista, Vitor Ramos e Mansur, Neto Coruja, Cáceres, Renato Cajá, Dinei e Marquinhos. Max, na verdade, e Dinei. Vence esse time? Vai pelo menos fazer... o time titular do Vitória, né? É o time que vem vencendo, que venceu o Bahia. Exceto o Michel, que não joga aí, o resto é o time titular do Vitória. O Luiz Roberto também não joga, que é o grande jogador do meio-campo do Vitória. Exceto esses 2 jogadores, esse é o time titular do Vitória, que vencendo ou não, a gente vai ter que aturar. E tem a questão da contratação do Rômulo, né? Acredito eu de que o Rômulo possa ser anunciado depois do jogo de sábado, ou então momentos antes da partida de sábado aqui na Arena Fonte Nova. Rômulo pode ser oficializado, anunciado essa contratação oficialmente pelo Sport Clube Vitória. Foi o jogador que foi o mais premiado na premiação que aconteceu na última terça-feira. Nenhum jogador, desde que a Federação Baiana estabeleceu essa premiação, nunca recebeu tantos prêmios como o Rômulo recebeu na última terça-feira. E gols bonitos. É o atacante, um dos gols bonitos do campeonato. Enfim, torcedor do Vitória, amanhã compareça na Arena Fonte Nova, Internacional e Vitória, a estreia do Leão aqui no Campeonato Brasileiro depois de 2 anos na Série A, depois de 2 anos fora. Enfim, você tem que participar, tem que ir apoiar o seu clube atrás de uma vitória, quem sabe os 3 pontos. A gente vai no break comercial, na volta tem o restante dos jogos do Campeonato Brasileiro, que já inicia amanhã, e também Champions League, Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Quem leva essa? Quem é que vai enfrentar o Atlético Mineiro na final do Campeonato Mundial? Daqui a pouco a gente descobre. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade para mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas. Te amo, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Turma da Bola. Agora a gente vai falar do maior campeonato de clubes do mundo. Champions League. Vai ter Borussia Dortmund. Não, peraí. O brasileiro é o maior. O melhor, com certeza, pelo nível dos clubes. Porque você é fanático. Você é fanático pela Europa. Não, mas é porque... Pelo Real Madrid, pelo Barcelona. Aí você fica dizendo, fale de nosso, fale do nossa Kia. Vai jogar. Eu falo do nosso campeonato brasileiro. É um campeonato muito bom, empolgante, inclusive. Dê a notícia só. É um campeonato, é o campeonato mais disputado do mundo, só se define sempre nas últimas rodadas. Mas a Champions League é diferenciada, né? Destaque no Borussia Dortmund e as malas prontas para o Bayern de Munique. O meio alemão Mario Götze. O destaque do Borussia já está vendido pro Bayern. E ele não joga. Ele disse que está machucado.
né? Ele Está disse, sendo considerado como traíra lá, né? ele disse que está com dores musculares na coxa. E aí não vai jogar. Já está vendido. Eu acho que o Borussia vendeu ele sem acreditar de verdade que fosse chegar na final e contra o Bayern. Mas você me disse, e eu quero dizer aí, você me disse que estaria torcendo pro Borussia Dortmund. Eu estou torcendo pro Borussia Dortmund porque o Borussia, por questão de justiça, deve ser o campeão porque eliminou o melhor clube da competição, Qual é? que é o Real Madrid, lá da capital espanhola. Então, por justiça, Sim. o Borussia deveria, e eu acho que vai acontecer, que amanhã ele vai vencer a partida. Eu acho vai ser que vence o Bayern de Munique. Vai ser aquele jogo 1-0, gol de preso. É um time mais talentoso, é um time mais encorpado, é um time mais trabalhado, é um time que tem valores individuais melhores do que o Borussia. Enfim, vai ser um jogão, não resta dúvida. Agora, Champions League é muito complicado, viu? Vai ser um jogo, você está aqui falando do Bayern, que possivelmente vai ser vencedor. Eu citei o Borussia, mas é muito complicado você falar quem vai vencer uma partida dessa, porque é jogo único. Então, o jogador entra ali sabendo que é a chance. Não tem jogo de volta, como na Libertadores. É um jogo em um local neutro, então não é favorecido nenhum nem outro, vai ser um Wembley. E citando essa questão de mais forte e mais fraco, há 2 anos, a equipe da Inter de Milão, comandada por José Mourinho, venceu a Champions League em cima do Barcelona, o todo poderoso Barcelona. Então, aqui a gente fica só na especulação. Eu quero que o Borussia vença, porque ele eliminou a equipe mais forte da competição. Você acha que o Bayern de Munique vence e J. Carlos vai dar o veredito final? Quem vai vencer? Borussia ou Bayern? Quer dizer, o Borussia vendo a batida melhor, vê o time bem mais motivado, vivendo um grande momento, né? Então acho que leva. Então vai dar Borussia. E agora a gente vai falar do jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã nós temos 3 jogos. Vasco e Portuguesa. Vitória. Da Vasco? Pronto, a gente vai fazer assim. Eu vou falando, você vai dizendo que vai dar. Vasco e Portuguesa. Você... muito embora o Vasco não está atravessando também um grande momento, né? Está com uma questão semelhante ao Bahia. Vitória Internacional. Empate. Corinthians e Botafogo. Empate. O Lucas está dizendo aqui que dá Corinthians, mas eu acho que vai dar Botafogo. Grêmio e Náutico. Grêmio. Jota. Grêmio e Náutico. Grêmio. Ponte Preta. Deixa, tem 2 aqui, hein? Criciúma e Bahia. Bahia. Eu acho que o Criciúma é um time assanhado, né? Eu já fiz jogo do Criciúma lá dentro, Criciúma e Vitória, e naquela oportunidade o Criciúma venceu o Vitória lá dentro do seu estádio. Então eu acredito de que o Criciúma é o favorito para esse jogo. Ponte Preta e São Paulo. Empate. Ponte Preta e São Paulo. São Paulo. Santos e Flamengo. Flamengo. Santos. Atlético Paranaense e Fluminense. Na verdade, Fluminense e Atlético Paranaense. Não, o Fluminense vai jogar com o time reserva, né? Não vai jogar com o time titular, porque vai pegar uma pedida essa semana. Então, o Atlético deve vencer. Jota. Eu discordo, porque o time B, quando entra, ele quer mostrar serviço, né? O jogador que está sendo aproveitado quer, de repente, mostrar suas qualidades. Eu acredito no Fluminense. Cruzeiro e Goiás. Goiás. Cruzeiro. Coritiba e Atlético Mineiro. Coritiba e Atlético Mineiro? Coritiba. O Atlético vai jogar com o time reserva. Mas o time reserva do Atlético é melhor que metade do Campeonato Brasileiro. Assim como o do Fluminense. Mas é lá no Couto. No Couto Pereira. É diferente. Eu vou de Curitiba também nesse jogo. É. Curitiba, dentro do Couto Pereira, é um fio desencapado. E o Atlético vai jogar com o time reserva. Muito bem, esse foi o nosso programa hoje. Lula, pra você. Até a próxima segunda-feira. Boa noite pra você. Boa noite, Márcio. Boa noite aos amigos. Amanhã estaremos na Arena Futebol comentando o jogo do Vitória e Inter. E, se Deus quiser, estaremos com Bahia e Criciúma na segunda aqui, com bons resultados, tanto do Vitória quanto do Bahia.
Essa é a nossa esperança. Jota, obrigado pela sua participação. Volte sempre que puder e que quiser aqui no nosso Turma da Bola. Ok, Márcio, um grande abraço, um abraço a todos os nossos amigos, os torcedores de Vitória e de Bahia, que vão estar no final de semana torcendo pelos seus times, trabalham no jogo de domingo, o jogo do Bahia, e que os nossos times se segurem na Série A e que nós tenhamos um grande campeonato brasileiro em 2013. A você que nos acompanhou até agora, um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. A gente volta na próxima segunda-feira com expectativa. Com resultado, se Deus quiser, resultado positivo tanto para Bahia quanto para Vitória. Vitória amanhã, 6h30, aqui na Arena Fonte Nova. E o Bahia, lá no Heriberto Rio, se encontra a equipe do Criciúma. Quem sabe, 3 pontos, início belíssimo da dupla Bavi no Campeonato Brasileiro da Série A. E o Lucas está dizendo aqui que o Corinthians vai vencer, não sei não, vai dar Botafogo. Até a próxima segunda, um grande abraço.